Olá, crianças, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo domingo que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua graça bendita. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Abençoa a vida dos pais e das crianças e também as crianças da igreja sofredora. Em teu nome oramos. Amém. O nome da lição de hoje é Moisés, Deus está falando. Depois que o pequeno Moisés cresceu, desmamou, sua mãe Joquebede o levou de volta para o palácio para ser criado pela princesa. Tudo o que aconteceu com Moisés estava nos planos de Deus para o seu povo. No palácio, Deus preparou Moisés para governar uma nação. Provavelmente Moisés seria o rei do Egito. Mas Moisés não esqueceu o que sua mãe Joquebede lhe ensinou sobre Deus e o seu povo. Vamos ler Hebreus 11, 24 a 25. Lá no finalzinho da Bíblia. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Um dia Moisés viu um capataz egípcio maltratando um israelita. Moisés ficou tão irado que matou o egípcio. Faraó ficou sabendo do que acontecera e quis matar Moisés. Então Moisés teve que fugir. Ele fugiu para o deserto da Arábia. Ali ele conheceu sua esposa e teve filhos. Ele se tornou pastor de ovelhas. A vida no deserto preparou Moisés para liderar o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto. Gênesis 2, 23 a 25, diz assim, Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua aflição. Qual era essa aliança que Deus fez com seu povo, com Abraão? Essa aliança era que Deus visitaria o seu povo e o levaria de volta para a terra de Canaã. E a promessa mais importante era que desse povo, um descendente de Abraão, seria o Messias, Jesus, o nosso Salvador. Êxodo 3 traz o relato de como Deus e Moisés se conheceram, se encontraram, porque eles já se conheciam. Moisés estava trabalhando, apacentando o rebanho. Deus aparece a Moisés através de uma sarça. O que é sarça? Sarça é um arbusto natural ali do deserto, que de repente ficou iluminado com fogo. O interessante é que esse arbusto não era consumido pelo fogo, ele não virava cinzas. Êxodo 3, 2 a 5. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei o que é essa maravilha. Por que a sarça não se consome? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por que aquele lugar era santo? Porque Deus estava ali. Então, crianças e adultos, sempre que estivermos na igreja, prestando culto a Deus, devemos nos comportar, reverenciar aquele momento, pois Deus está ali. Você talvez se pergunte, mas o templo, a igreja ali, ela é feita de tijolos e cimentos, como que ela pode ser santa? Ela é santa porque Deus está ali. O mesmo acontece conosco. Quando Jesus subiu aos céus,
Ele mandou o seu Espírito Santo para estar em nossos corações. Então, todos aqueles, crianças e adultos, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, têm o Espírito Santo em seus corações. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, temos que cuidar bem dele. Agora vamos ler o que diz Êxodo 3, 6 a 10. Será que Moisés prontamente respondeu ao chamado de Deus? Vamos ver. Êxodo 3, 6 a 10. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Exatores eram aquelas pessoas que estavam maltratando o povo, os opressores, Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar, vários povos moravam ali. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, será que Moisés respondeu prontamente o chamado de Deus? Não. Moisés respondeu com várias desculpas. É que nós vamos ver agora, Então, com a nossa Bíblia aí aberta, vamos seguir aí os versículos, Primeira desculpa de Moisés, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Que Deus responde para ele, versículo 12. Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo de Israel do Egito, vocês virão a este monte e me servirão. Prestarão culto, farão um altar em agradecimento a Deus, Outra desculpa de Moisés, versículo 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, versículo 14, olha a resposta que Deus deu: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim direis aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Moisés ainda não se contentou, Outra desculpa de Moisés, Êxodo 4, 1, vamos lá. Respondeu Moisés: Eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Olha o que Deus responde para Moisés, versículo 12. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens nas mãos? Moisés respondeu: Um bordão. Tá vendo aqui? O bordão é essa vara que ele usava para conduzir as ovelhas, Para proteger as ovelhas. Então Deus disse para Moisés assim: Lança esse bordão na terra. Moisés lançou, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe a serpente pela cauda. E Moisés obedeceu, E aquele bordão voltou, a cobra voltou a ser um bordão, Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, e o teu Deus, Moisés ainda não se contentou. Vamos lá para o versículo 10, outra desculpa de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nem depois nem agora. Sou pesado de boca e de língua. Quer dizer, Moisés não sabia falar, talvez ele fosse até um pouco gago, Ele tinha vergonha, ele era uma pessoa tímida. Qual a resposta de Deus? Versículo 14, Deus responde assim,
se acendeu a ira de Deus contra Moisés. Deus já estava impaciente com as desculpas de Moisés. Disse Deus para Moisés, ó, não é Arão, o levita, teu irmão? Eis que ele está vindo falar com você. Ele fala fluentemente, ele sabe falar bem. Então ele vai falar por você. Vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, né? E lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, Moisés, e ele será com a sua, né? Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Finalmente, Moisés obedeceu. Depois de todas essas desculpas, ele resolveu então obedecer. Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus, né? Então, essa vara aqui, né, que Moisés usava para conduzir o rebanho, Deus transformou ela no seu próprio bordão. Através dessa vara, Deus faria os sinais lá no Egito, para que tanto o povo de Israel quanto o rei do Egito realmente entendesse que Deus era Deus. Vamos ouvir esse cântico aqui, ó. Aprendi um bom segredo, pra quando às vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Do mesmo jeito que Moisés teve medo naquelas circunstâncias, nós também às vezes temos medo hoje. Então nós podemos confiar no Senhor e podemos fazer isso através da sua palavra, né? Lendo aquilo que Deus tem para nos dizer.